Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre competências organizacionais. O cenário econômico atual, formado por consumidores mais exigentes, concorrentes mais experientes e por novos mercados geográficos, exige que os negócios estejam em constante transformação. Entretanto, empresas que adotam uma estratégia de tentativa e erro acabam consumindo tempo e dinheiro, que nem sempre é revertido em lucro. E isso não cabe mais nos moldes atuais. Empresas de sucesso utilizam ações consistentes para o crescimento. Neste sentido, a identificação das competências organizacionais pode auxiliar na implementação de estratégias organizacionais com sucesso. Essas competências organizacionais são determinadas pela agregação das competências individuais, grupais e ambientais, como veremos mais adiante. Sendo assim, a implementação da gestão de competências tem sido crescente. A gestão por competências é adotada na França desde os anos 80, mas tratada estrategicamente principalmente a partir dos anos 90. Ela tem como bases os modelos francês e americano, que se caracterizam por educação e desenvolvimento na França e por desempenho e tecnologia nos Estados Unidos. Essa tabela mostra ainda alguns dos pesquisadores mais conhecidos nesta área, como Zarifian, na França, e Prahalad Hamel, nos Estados Unidos. No Brasil, a adoção deste modelo está em crescente desenvolvimento e foi reforçada pela publicação das diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional, definidas pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, em 1999. Este documento assume o referencial da competência como ordenador da educação profissional brasileira. Assim, no Brasil, este conceito é bastante recente e as pesquisas nessa área passaram a ser desenvolvidas a partir de 2000. Estudos indicam que o emprego do conceito de competências às vezes ainda está restrito à sua concepção e que é necessário investir em maiores esclarecimentos, disseminação e aprofundamento. Por isso, alguns estudos avaliam a influência de aspectos extra e interorganizacionais das competências organizacionais, ou seja, como o ambiente pode afetar tais competências. Outros estudos abordam o nível coletivo e buscam avaliar o efeito sinérgico das competências individuais, que difere da simples soma dessas competências. Na perspectiva do coletivo, destaca-se ainda a cultura organizacional, que é um fator de difícil imitação. Uma questão-chave é: pode a cultura organizacional ser um facilitador ou uma barreira para o sucesso de um programa com base em competência? Nessa figura, pode-se observar que na esfera central está a competência individual, formada pelo conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes. O conjunto de competências individuais forma a competência coletiva, que é englobada pela competência organizacional. Esta, por sua vez, está inserida em um ambiente, que representa a cultura organizacional. E na base temos as competências essenciais. O que facilita ou dificulta a inter-relação entre essas diferentes competências? Muitas vezes, o conceito de competências essenciais, ou core competence, é confundido com o de competências organizacionais. Veremos a diferença entre estes dois conceitos, e também das competências individuais, coletivas e ambientais, que juntas contribuem para a formação da competência organizacional. Competências essenciais, segundo Prahalad, é a habilidade e tecnologia que uma organização oferece a seus clientes e é percebido por eles como um diferencial competitivo confiável, escalável e sustentável frente a seus concorrentes. Uma dica: temos uma competência essencial para várias competências organizacionais e coletivas.
Em relação às competências organizacionais, estas são valores próprios que caracterizam cada empresa, envolvendo sua cultura, história e características. São resultantes da interação de suas pessoas, tecnologia, ambiente e experiências sociais. São competências que são esperadas em todos os quadros da empresa. Aqui temos os outros conceitos. As competências individuais são inerentes a cada pessoa, representadas pela soma de seus conhecimentos, habilidades e atitude, potencializado pela sua capacidade cognitiva em aumentá-las. Cabe a cada profissional entender os objetivos para que suas competências individuais agreguem ao conjunto. As competências individuais a gente já trabalhou em aulas anteriores, se vocês se lembram. As competências coletivas são habilidades desenvolvidas em grupo a fim de atingir seus objetivos, sinergicamente, atingindo juntos mais que a simples soma da inteligência e capacidades individuais. Provavelmente são percebidas conforme a microcultura da área ou em grandes projetos, influenciadas por lideranças formais e informais. Já as competências ambientais, toda organização possui intensa relação com o ambiente que o cerca, como é vista e lembrada, como e quando interage, quais são as suas motivações. Essas competências ambientais são percebidas pelas suas ações e estas serão lembradas como exemplos de suas crenças e práticas. Marketing ameniza, mas não muda. De acordo com Prahalad e Hamel, competências essenciais ou core competence podem ser definidas como as habilidades que permitem à empresa oferecer um benefício fundamental ao cliente. Ou seja, o que a organização faz bem, isso a distingue ou a iguala a seus concorrentes. Com outras palavras, competências essenciais são aquelas que atribuem vantagem competitiva, geram valor percebido pelos clientes e são difíceis de serem imitadas pela concorrência. Por isso, essas competências dão ao produto o acesso a diferentes mercados. O que faz os produtos da Apple serem tão desejados? Por que as sandálias havaianas são preferidas? Às vezes pagamos mais caro por estes produtos. Isto ocorre porque percebemos o valor dos mesmos. Tem aí um algo a mais que os diferencia dos produtos dos concorrentes. As competências individuais e coletivas se modelam e se estruturam em função das necessidades da empresa e das competências organizacionais. Por isso, como vimos anteriormente, é importante que as competências individuais sejam alinhadas às competências organizacionais. As competências organizacionais são formadas pelo conjunto de habilidades, tecnologias, conhecimentos e comportamentos que uma organização possui e que consegue manifestar de forma integrada, causando impacto no seu desempenho e contribuindo para os resultados. Elas estão relacionadas à imagem da empresa. Representa a gestão adequada de processos, talentos e recursos tecnológicos. Por exemplo, confiamos plenamente nos Correios para fazerem nossas entregas. Eles possuem competência em logística e distribuição. Passam a imagem de organização e eficiência. E em relação aos outros exemplos, quais seriam as competências organizacionais que levaram essas empresas a uma posição de destaque em relação à sua imagem? Abordaremos agora alguns detalhes mais específicos da gestão por competência. Um aspecto importante é a articulação de recursos, pois apenas o estoque de recursos não configura a competência de uma firma. É a capacidade de mobilização, articulação e arranjo destes recursos que pode levá-la a uma condição de vantagem competitiva e a uma posição de difícil imitação. Os comportamentos em uma organização não podem ser considerados como o somatório das individualidades,
mas sim uma rede de relações simbólicas interindividuais e intergrupais. Outro aspecto importante é a relação entre os indivíduos e a cultura organizacional. Como construir as relações entre as instituições e o comportamento dos indivíduos? Duas abordagens podem ser utilizadas: a perspectiva normativa, que apresenta regras e normas a serem seguidas, e a perspectiva cognitiva, em que são utilizados esquemas, ações e modelos morais a serem seguidos. Essas relações podem ser observadas por semelhança de características de ação dos membros da instituição. De acordo com Zago, o comportamento é expressão da cultura que é por ele consolidada. Assim, o perfil cultural da organização pode ser fator determinante para a competência organizacional, como um recurso único e inimitável. Alguns exemplos de perfis são mostrados aqui. Estes comportamentos indicam a cultura da empresa. É uma cultura de controle ou de consciência? Individualista ou coletivista? É uma cultura de aprendizagem ou de conservação? De cooperação ou de competição? Alguns estudos comprovam a forte relação entre a cultura interna e o desenvolvimento e desempenho organizacional, inclusive podendo ser um fator impeditivo para a consecução das estratégias organizacionais. Por exemplo, características culturais de algumas organizações públicas influenciaram negativamente a implementação de um modelo de governança em outra organização. Aspectos da cultura organizacional, como confiança, compromisso mútuo, comunicação e estabilidade, são determinantes para relacionamentos interempresas. O ativo mais valioso para a vantagem competitiva é o conhecimento, mas ele só toma repercussão estratégica quando acumulado e embutido na cultura organizacional. Para exemplificar o conteúdo apresentado, veremos agora um estudo de caso sobre a relevância e o impacto da cultura organizacional na gestão por competências. A pesquisa foi aplicada em 3 organizações de médio e grande porte na França, cujo modelo já é adotado há mais de 30 anos. E essa pesquisa foi feita de junho a outubro de 2009. 2 das empresas já tinham o modelo implantado com maturidade e outra estava em fase de implantação. A entrevista foi respondida por um representante de cada empresa. No primeiro caso, veremos a empresa Metal, que é uma empresa siderúrgica com 600 empregados. Essa empresa estava marcada por momentos de superação de crise, desgaste físico e psicológico e descontentamento. Assim, em 1990, foi implantado um modelo de gestão por competências buscando equidade e justiça. Antes da gestão por competências, a estrutura era baseada em processos e funções, individualização, inovação e rapidez nos processos. O ganho trazido pelo sistema foi a ocorrência de menos greves devido a maior equidade e flexibilidade. Esta empresa possui uma herança cultural de autonomia, que favoreceu a implementação de gestão por competências com sucesso. O segundo caso é o exemplo da Quimical, uma indústria química com 15 mil funcionários. Ela foi formada pela junção de 2 empresas e em 2006 houve a implementação de uma nova gestão em busca de uma nova cultura organizacional. Valorização funcional, ascensão e equidade pareciam não ser parte da cultura da empresa. Estes valores passaram a ser explorados no modelo de gestão por competências, pautado no aprofundamento do saber fazer e das diversidades de experiências. Mas muitas dificuldades foram encontradas, como resistência dos executivos e ceticismo,
que resultaram em muitas críticas e boicote velado às atividades propostas pelo RH. Os executivos estavam acostumados com o status e tinham elevada autoconfiança em seus estilos de gestão individuais. Observou-se falta de unicidade na forma de gestão e com os objetivos e estratégias da empresa. O ceticismo foi decorrente da discrepância entre o discurso de humanização e equidade e a realidade de cobrança por produtividade e sobrecarga de trabalho. Assim, a implementação do sistema de gestão por competências nessa empresa acabou não dando muito resultado positivo, pois a herança cultural de status e confiança em estilos de gestão individuais dificultou a homogeneidade das ações. O terceiro caso é o da Based, uma indústria de dispositivos médicos, líder mundial Core Competence de fabricação de seringas de vidro pré-enchidas. Ela atua em 50 países e conta com 28 mil funcionários. Esta empresa possui uma herança cultural de padronização, proporcionada pelas boas práticas de fabricação. O sistema de gestão por competências foi implementado como uma forma piramidal, em que a base era formada pelas competências provenientes da profissão de cada funcionário. Novas competências em diferentes domínios poderiam ser incorporadas, e cada pacote de competências ou portfólio de competências incorporado representaria um aumento salarial correspondente. O erro foi não considerar o egoísmo dos funcionários, que passaram a investir em interesses próprios e não nos da empresa. Houve muito gasto com treinamento, que não foi revertido em competência organizacional. Além disso, os funcionários que optaram por cursos técnicos que verdadeiramente trazia retorno não eram valorizados. Este exemplo reforça a teoria proposta por Prahalad de que somente o acúmulo de recursos não consegue configurar a competência de uma firma. É a habilidade de mobilização destes recursos que pode levá-la à condição de vantagem competitiva. A partir de então, partiu-se para um novo modelo de gestão de competências. O novo sistema foi implementado valorizando-se a transparência e a equidade. Foram observadas e mantidas a linguagem clara e o uso de termos representativos. Um vasto e planejado programa de comunicação foi implementado, de forma a conscientizar e formar os funcionários. Atualmente, todos já contam com a clareza e a transparência, o que indica que esta cultura já está se consolidando. E é isso que poderá levar a um maior nível de aceitação e confiabilidade nas relações. Ou seja, o modelo está sendo utilizado com sucesso. Como conclusões deste estudo de caso, pode-se dizer que a competência de uma organização é resultado de um processo de escolhas específicas das pessoas que a compõem, cujos comportamentos são influenciados pela cultura organizacional. Além disso, conclui-se que a cultura organizacional de uma empresa pode, sim, influenciar tanto positivamente como negativamente a implementação de um modelo de gestão por competências. Vimos nessa aula importantes conceitos sobre as competências organizacionais e que estes modelos de gestão, apesar de serem recentes no Brasil, são uma tendência. Para saber mais sobre o assunto, leia o material complementar disponibilizado no Moodle, na aba Competências Organizacionais. Procure em sua vida profissional se adequar às mudanças sem perder sua essência e a utilizar suas competências individuais da melhor forma possível. Estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Abraços e até a próxima oportunidade.